Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Cindy Petro. Obrigado, Moara, que foi quem me contactou, que eu já conhecia lá do SESC, do curso de formação que a gente está fazendo lá. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês me pediram para vir aqui falar sobre teletrabalho, que é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado, que tem a ver com a minha formação como ergonomista, né? Tenho uma formação de ergonomia também, que estuda a atividade e a configuração dos processos de trabalho. E o que acontece é que, com a pandemia, uma quantidade muito grande de pessoas foi jogada no trabalho, no teletrabalho, de maneira absolutamente selvagem, sem nenhum preparo, sem nenhum preparo de nenhum nível imobiliário, de equipamento, de espaço, de nada. De repente, você, com os meios que você tinha, com o que você tinha na tua mão, você começou a teletrabalhar. E a maioria das pessoas descobriu que no teletrabalho a sensação é de que está trabalhando muito mais do que fora do teletrabalho. Termina o dia, as jornadas de trabalho estão sendo estendidas, terminam o dia muito mais exaustos, muito mais cansados do que quando trabalhavam fora do teletrabalho. Então, e o teletrabalho veio, a pandemia, a gente está em segundo lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos. Estive vendo ontem numa reunião, a nossa curva estabilizou, mas estabilizou lá em cima, num patamar altíssimo, e é como o pessoal, o Juvenal colocou aí, a pandemia ainda está rolando, embora, e o Tiago também, embora digam, queiram fazer a gente acreditar que a coisa está acabando, que está tudo passando, que já pode sair, já pode se expor. Isso é mentira. O bicho continua pegando, como dizem na gíria. Então, vou falar com você. Projeta, por favor, o André, o Lobão, primeiro slide. Preparei uns slides para passar para vocês. Pode projetar o primeiro? Está no modo de apresentação? Tá, já está com a tela toda. Tá. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê uma glamorização do teletrabalho, né? Essa foto mostra o teletrabalho glamorizado. A moça bonita, sentada na sala, no chão, e ela tem os objetos ali, o laptop, falando no celular, a agenda, e trabalhando sentada no chão na mesa de centro. Isso é o teletrabalho glamorizado. O teletrabalho, você trabalhar em casa é outra coisa, é uma delícia. Ela pode trabalhar aí 10, 15 minutos, mas duvido que ela vá trabalhar aí numa jornada extensa desse jeito, nessa posição. Ela não aguenta ficar nessa posição mais de meia hora, né? Então, isso é de cara para a gente ir de encontro a essa glamorização que tentam fazer do teletrabalho. O teletrabalho, como a gente vai ver, tem vantagens e desvantagens, mas a gente tem que ter cuidado com essa romantização que fazem do teletrabalho. A próxima, por favor. Inclusive, está o cachorrinho ali perto também. Próxima, por favor. Então, como é que se define o teletrabalho? Definição do teletrabalho da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Televendas é uma das definições. Todo trabalho realizado à distância, fora do local de trabalho, com o uso das tecnologias de informação e comunicação, com computadores, telefonia fixa e celular e toda a tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar, receber e transmitir informações, arquivos, imagens ou sons relacionados à atividade laboral. Essa é a definição mais geral. Eu vou deixar esse material com o pessoal. Pode passar o próximo. Tem uma definição da CLT pós-reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, como dizem alguns, né? O artigo 75B considera-se o teletrabalho, a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente, mas não somente. Com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, incluído pela lei tal. Então, é a prestação de serviços preponderantemente, mas não somente fora das dependências do empregador. Tem um parágrafo único que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento
não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, você em teletrabalho, é comum no teletrabalho você ter períodos de trabalho presencial, que você é convocado ao trabalho presencial. Essa presença fortuita não descaracteriza o regime de teletrabalho. Próximo. Então, isso é importante. As bases para a implantação do teletrabalho. Segundo esses autores, a análise prévia do ambiente em que será desenvolvido o teletrabalho. Para ter o teletrabalho, você deveria fazer uma análise prévia do ambiente onde ele será desenvolvido. O estilo de vida do trabalhador, para ver se o cara vai poder se adequar ao teletrabalho. A capacitação do teletrabalhador para o que ele vai fazer. Ele vai mudar muito o estilo de vida dele com o teletrabalho. A promoção de atividades de confraternização, por causa do isolamento que a pessoa se vê no teletrabalho. O estímulo à criatividade, à proatividade, à inovação e a implantação gradativa aumentam as possibilidades de êxito na adoção e gestão do teletrabalho. Coisa que a gente não viu nessa implantação selvagem, que é uma grande parte da população civil. Eu, inclusive, como trabalho na Fiocruz, como docente, estou em regime de teletrabalho desde que começou a quarentena. Então, a gente não teve implantação gradativa nenhuma, né? Agora, esse daqui é um trabalho que eu peguei no pessoal da Fundação Getúlio Vargas, tem uma revisão desde 2002 até 2020, e que falam de vários pontos, várias vantagens e desvantagens do teletrabalho. Aqui não estou conseguindo ver bem, porque ficou pequeno na tela, né? Não pode aumentar mais, não? Dá para aumentar mais? Não? Lobão? Sim. Respondeu. Ele vai aumentar, vai dar zoom ali. Aumenta o máximo que você puder, por favor, Lobão. Bom, passou. Passou. Bom, isso aqui é um trabalho do pessoal da Fundação Getúlio Vargas. Eles fazem uma revisão desde 2002, em que os autores botam vantagens e desvantagens do trabalho. Eu vou ler alguns aqui na tela do meu computador. Por exemplo, Pérez, o segundo, que está escrito Pérez, Sanches e Carnicer, de 2007. Como vantagens, eles colocam autonomia para organizar tarefas, economia de custos e espaço, empregado por conta própria, flexibilidade de horários e nas relações de trabalho, gerenciamento por objetivos, liberdade, melhoria da produtividade e qualidade do trabalho, menor absenteísmo e oportunidades para deficientes. Isso como vantagens. Como desvantagens, custo dos equipamentos, dificuldade de desenvolvimento de motivação e organizacionais, erros de seleção de tarefa, isolamento profissional, isso é uma constante em quase todos, a questão do isolamento profissional, mudança na estrutura organizacional, percepção de perda de status e problemas psicológicos, que andam junto o isolamento com os problemas psicológicos. Vamos para outra tela, por favor. Volto a dizer, esse trabalho fica com vocês. Vamos pegar esse terceiro, Costa, 2013. Autonomia para organizar tarefas e flexibilidade de horários. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Isso é uma coisa questionável também como vantagem. Nem sempre isso é uma coisa difícil de conseguir, porque no teletrabalho, a vida pessoal e o trabalho se misturam de uma forma muito intensa. Flexibilidade de horários, isso também é questionável. Melhor qualidade de vida e redução no tempo de deslocamento. Claro que você se desloca menos para o trabalho, isso é um ganho. Agora, flexibilidade de horários, a gente vê que, na prática, a organização do trabalho em teletrabalho, às vezes, pode ter uma organização temporal do trabalho muito mais rígida até do que o trabalho presencial. Isso como vantagem, né? Como desvantagem, conflito entre trabalho e vida familiar, desenvolvimento, dificuldade de desenvolvimento na carreira, falta de supervisão, isolamento social, maior cobrança. Nesse trabalho, numa das empresas em que foi feito o trabalho, os teletrabalhadores tinham um compromisso contratual de
de cobrirem 15% a mais da meta do que os trabalhadores em regime presencial. E aí, maior cobrança e montar a estrutura em casa. Você vai ter que montar a estrutura em casa. Então, conflito entre trabalho e vida familiar e isolamento social. Vou pegar o outro aqui. Esse de 2016. É e que a vantagem é equilíbrio trabalho e vida pessoal. Isso é colocado como vantagem, mas não é uma coisa que seja conseguida com tanta facilidade. A tendência é desequilibrar essa relação entre trabalho e vida pessoal, que é muito marcada quando você trabalha fora. Quando você termina o teu trabalho, você acabou ali, vai para a tua vida pessoal, e essa demarcação fica bem nítida. No teletrabalho, essa fronteira fica muito tênue. Então, você passa de um para outro sem perceber. Então, como desvantagens, isolamento profissional e social e não adequação ao teletrabalho. Então, isolamento social, e é importante essa última aqui, precarização e descontrole da carga de trabalho. Uma coisa que tem sido muito falada pelo pessoal, que está experimentando esse teletrabalho selvagem que a gente está vivendo por causa da pandemia, é que tem a sensação de que a carga de trabalho aumentou muito e você não consegue ter um controle sobre a tua carga de trabalho. Definir quando você começa, até onde você vai. O trabalho sempre transborda o teu tempo, a tua capacidade, a tua energia. Então, e o descontrole da carga de trabalho é uma das coisas que colocam a gente para sentir isso que as pessoas referem da exaustão ao fim de um dia de teletrabalho. E a precarização, a gente vai ver porque ela vem sempre bem pertinho, o teletrabalho e a precarização conversam muito bem os dois. Próxima tela, por favor. Então, as vantagens. Os teletrabalhadores consideram como principais vantagens do teletrabalho a redução do custo com transporte e alimentação. Claro, você gasta menos com transporte e com alimentação, porque você não come na rua, etc. E até pode melhorar a qualidade da alimentação. Maior segurança, porque você está menos exposto na rua, à insegurança na rua. Mais privacidade, maior interação com a família. Isso também é uma faca de dois legumes, porque é difícil a família entender que você está ali tão pertinho e que você não pode ser demandado porque você está trabalhando. Então, isso é difícil. Então, nesse aspecto, se foca fortemente na individualidade. Nos aspectos relacionados à atividade profissional, como vantagem, autonomia, motivação, e isso tem limites, a motivação, enquanto há limites pelo isolamento, né? Pelas alterações psicológicas que o isolamento prolongado pode provocar. Se supõe que possa ter maior produtividade, flexibilidade de horários também é questionado, porque os controles no teletrabalho existem de várias formas, que prendem o trabalhador no trabalho. Menos interrupções e qualidade de trabalho foram considerados ganhos. Então, mas o que é citado mais como ganho é não precisar do transporte para o trabalho, poder ter uma melhor alimentação e, supostamente, uma melhor relação com a família. Próximo. Esses autores, Filardo, Castro e Zanini, é um trabalho de 2020 da Fundação Getúlio Vargas, no qual eu estou me baseando principalmente. As desvantagens explicitamente citadas, problemas da infraestrutura tecnológica, quer dizer, você, principalmente no trabalho, que é aquela coisa da implantação, que deveria ser gradativa, e se cuidar do ambiente de trabalho, que eu falei lá no começo, implica você ter a estrutura tecnológica suficiente, porque a gente sabe que a informática é o lugar da lei de Murphy, né? Tudo que pode dar errado acaba dando errado na hora em que menos poderia dar errado. Então, a não adaptação ao teletrabalho é outra coisa, nem todo mundo se adapta ao teletrabalho. Eu, por exemplo, estou sofrendo muito com o teletrabalho, porque eu trabalho o tempo todo me levantando, caminhando de um lugar para outro, em vários departamentos, vários locais diferentes da instituição que eu trabalho, caminhando no meio das árvores, então não fico preso. No teletrabalho eu estou preso também porque sou grupo de risco também. Sou idoso e sou hipertenso.
A perda de vínculo com a empresa é outra coisa que se teme muito, e o isolamento profissional, isso volta o tempo todo. A falta de comunicação imediata, às vezes você que precisa de resolver uma coisa ali rápido, é diferente de você estar presencialmente ao lado da pessoa que pode te ajudar, tem que estar sempre mediado pelos meios como esses meios tecnológicos que podem falhar ou não dar a resposta com a velocidade que você quer. Isso pode gerar desmotivação. Outra coisa que é a grande ameaça que a gente está vendo, principalmente nesse momento, é essa questão da jornada excessiva, né? Que a jornada tende a ser excessiva, ainda mais com o WhatsApp, essas coisas todas que invadem o nosso cotidiano. Perda de status é outra coisa, receio de má avaliação, o cara não está me vendo, como é que ele vai me avaliar? Falta de reconhecimento pelo grupo, pelo coletivo, que comprometendo o desenvolvimento, o crescimento na empresa. Além disso, se pôde constatar que as atividades domésticas atrapalham. Tem que conscientizar a família de que você está ali no momento de trabalhar, você não pode ser interrompido. Esses aspectos negativos configuram pontos de atenção que devem ser considerados no processo de implantação do teletrabalho de acordo com as características da organização. Então, para você implantar o teletrabalho, teria que ver todos aqueles ingredientes, a adaptabilidade, a capacitação, o ambiente, os meios tecnológicos, tudo fosse adequado, e o perfil da personalidade do trabalhador, se ele supostamente seria mais adaptável ou menos adaptável ao teletrabalho. E nesse trabalho, consultou também, fez entrevista com gestores. Nessa investigação junto aos gestores, a pesquisa revelou como vantagem do teletrabalho a economia de tempo, a redução de custos, como foi falado aqui, que é a primeira coisa que é falada pelos gestores quando se propõe a implantação do teletrabalho, é a redução de custos com equipamento, com local, com energia, essa coisa toda. É também difícil para os gestores a criação de métricas padronizadas e o conhecimento da real demanda de trabalho. As principais desvantagens identificadas por eles foram dificuldade de comunicação e controle do teletrabalhador, diferenças na relação do trabalhador tradicional com o teletrabalhador. Como é que o gestor que está à distância vai se relacionar com o teletrabalhador? Trabalhadores que não se adaptam, tem trabalhadores que não se adaptam, problemas psicológicos por conta do isolamento e problemas de você viver o trabalho na tua casa, na relação com a tua família. Às vezes, essa aproximação acaba afastando, degradando o ambiente familiar. E o processo de retorno do teletrabalhador ao trabalho tradicional. Como é que o cara que está no teletrabalho pode voltar para o trabalho tradicional? Próximo, por favor. Próximo. Com relação à questão mais propriamente da ergonomia física, com relação ao teletrabalho, a gente tem que considerar algumas coisas, eu estou trazendo bem esquematicamente para vocês aqui. Primeiro, o espaço. O espaço tem que ter suficiência para o mobiliário e para os equipamentos. Tem que poder oferecer privacidade e tranquilidade. Claro que muitos lugares, muitas residências de trabalhadores, é difícil você conseguir um espaço que te garanta privacidade e tranquilidade, né? O ambiente, você ter uma boa iluminação, ter silêncio, ser boa temperatura e ser bem ventilado. O mobiliário, as cadeiras têm que ter rodízios, apoio para a coluna lombar, regulagem de altura e braços, assento macio, isso é muito importante. O teletrabalhador passa muito mais tempo sentado do que, ao fim e ao cabo, do que o trabalhador presencial, ao contrário do que a gente tende a pensar. Então, o assento tem que ser o mais macio possível para você preservar o plexo hemorroidário, a própria coluna vertebral na sua região sacral mais distante, né? E considerar o ângulo de conforto do cotovelo de 90 graus. Você tem que trabalhar sentado e para você manipular o teclado e o mouse, o teu cotovelo tem que ficar no máximo 90 graus. Não pode ficar menos de 90 graus. Pode ficar mais de 90 graus, não pode ficar menos. E os joelhos tem que também ficar em torno de 90 graus na cadeira, com os pés apoiados no chão. A mesa tem que ser o mais ampla possível, com bordas arredondados. Você apoiar num bordo de quina viva de 90 graus, você acaba machucando a mão, machucando a parte do membro que apoia ali. E
e a altura da mesa deve ficar em torno de 75 centímetros, que cobre a maioria das relações antropométricas, da dimensão do corpo com os objetos de trabalho. Com relação aos equipamentos, o bordo superior deve ficar na altura dos olhos e na distância do braço esticado, a tela. O teclado na altura compatível com o ângulo de 90 graus do cotovelo, e o mouse o mais próximo possível do corpo, na mesma altura ou abaixo da altura do teclado. O mouse parece uma coisa inofensiva, mas o mouse, quando colocado distante ao corpo, produz aquilo que a gente chama de LEADOR, lesão por esforços repetitivos, doença ocupacional relacionada ao trabalho. E aí vem a coisa que é mais importante do que isso tudo que eu falei, porque acaba influindo nessas coisas todas que eu falei antes aqui, que é a questão da tarefa e da atividade. O que é a tarefa para a ergonomia? A tarefa é aquilo que deve ser feito com o uso do corpo e do raciocínio. A gente usa o nosso corpo e o nosso raciocínio para realizar a tarefa. E as tarefas devem estar de acordo com a formação do trabalhador e os meios que o trabalhador dispõe para executá-las. Tem os meios adequados para você executar a tarefa. Se você tem uma tarefa e não define os meios, não dá ao trabalhador os meios adequados para executá-la, isso vai ter repercussão no corpo dele. As tarefas devem ter os bordos bem definidos, saber onde começa e onde termina, e um tempo razoável para a sua execução. É muito ruim que quando o que você tem para fazer não cabe no tempo que você tem para efetuar aquilo. As tarefas devem ser escolhidas segundo critérios de prioridade na jornada de trabalho. Você vai começar a sua jornada de trabalho, no teletrabalho, o ideal é que você defina as prioridades para o que você vai fazer, porque senão você cai numa aleatoriedade, numa dispersão que se volta contra você com a sensação de que tem um monte de coisa para fazer que você não conseguiu fazer. E a atividade? O que é a atividade? A atividade é a modo como você engaja o teu corpo para executar a tarefa. A tarefa coloca sempre diferentes níveis de exigências físicas e psíquicas para sua realização. Exigências físicas, posturais, visuais, cognitivas, de raciocínio para executar a tarefa e outras. E essas exigências devem ficar sempre abaixo dos limites da fadiga do trabalhador. Por exemplo, a exigência que salta aos olhos, pode voltar só um pouquinho. A exigência que salta aos olhos quando no teletrabalho, no trabalho com o computador, é a exigência visual, né? A gente fica olhando o tempo todo para uma tela iluminada, muito tempo, e o foco é dado por uma contração sincrônica de determinados músculos oculares. A gente fica usando aqueles mesmos músculos. Então, se é uma das coisas que se aconselha para diminuir o efeito dessa exigência visual intensa no trabalho com o computador, é de vez em quando você tirar os olhos da tela e lançar o olhar para o mais longe possível, porque você reveza os músculos oculares. Tem um monte de outras dicas que a gente poderia dar num outro contexto de uma live mais específica sobre esse assunto. Minha intenção agora é dar para vocês uma visão geral, né? A exigência postural é outra exigência do trabalho sentado. O sedentarismo é nefasto para o organismo da gente. Ele compromete todas as estruturas do nosso organismo, desde os ossos até as partes mais externas, compromete os órgãos, funcionamento do coração, principalmente, é o mais falado, mas compromete também função renal, compromete o intestino, tudo isso. O sedentarismo é ruim e a gente é atirado no sedentarismo, no teletrabalho, fica muito tempo sentado. Então, basicamente, o que eu queria considerar com vocês são essas coisas dentro do tempo dessa live. Fica muita coisa que a gente pode complementar. E aí, a figura final, também uma glamorização de uma coisa que pode ser terrível. Você ter que trabalhar com a criança no teu colo, né? Ali ele está trabalhando até sorrindo, está muito bacana. Isso é uma glamorização de uma sobrecarga que você pode estar submetido com o teletrabalho. É isso, pessoal. Obrigado, e estou aí agora disponível para as perguntas.